Você já sentiu um arrepio na espinha ao ouvir uma gargalhada maligna vinda das sombras? Já se pegou fascinado por uma voz aveludada que conseguia ser ao mesmo tempo sofisticada e aterrorizante? Essa voz, meus amigos, pertencia a Vincent Price, um homem que passou mais de 5 décadas nos assombrando, encantando e fazendo-nos questionar se deveríamos mesmo rir daquelas piadas macabras que ele contava com um sorriso de canto. Mas quem foi realmente o homem por trás desses personagens sinistros? Será que ele era tão assustador quanto os vilões que interpretava? A resposta vai te surpreender. Hoje vamos mergulhar na fascinante biografia de Vincent Leonard Price Jr., o ator que transformou o medo em arte e conquistou o coração de gerações com seu talento incomparável. Prepare a pipoca, apague as luzes e venha comigo nessa jornada pela vida de um dos maiores ícones do cinema de terror de todos os tempos. Vincent Leonard Price Jr. nasceu em 27 de maio de 1911 na cidade de St. Louis, Missouri, em uma família que qualquer um classificaria como privilegiada. Seu pai, Vincent Leonard Price Sr., era presidente da National Candy Company, uma grande fábrica de doces, o que significava que Vincent Jr. cresceu em um ambiente de conforto e prosperidade. Mas a verdadeira joia da família era o avô, Vincent Clarence Price. Foi ele que inventou o Dr. Price Baking Powder, o primeiro fermento químico à base de creme tártaro. Essa invenção revolucionária garantiu a fortuna da família e, ironicamente, deu ao jovem Vincent a liberdade para perseguir seus verdadeiros interesses. E que interesses eram esses? Definitivamente não eram doces ou fermento. Desde cedo, Vincent foi cercado por um ambiente cultural acima dos padrões, com tradições que lembravam mais a Europa do que o meio oeste americano. Sua educação foi cuidadosamente planejada. Estudou no St. Louis Country Day School e mais tarde fez um curso de verão na Milford Academy em Connecticut. Em 1933, Vincent se formou na Universidade de Yale, com um diploma em inglês e um currículo complementar em História da Arte. Durante seu tempo em Yale, ele até trabalhou na revista de humor do campus, The Yale Record, mostrando que seu senso de humor já estava presente desde cedo. Após se formar, Vincent passou um ano lecionando, mas seu coração ansiava por mais. Então tomou uma decisão que mudaria sua vida. Viajou para Londres para estudar no prestigiado Courtauld Institute of Art, buscando um mestrado em belas artes. Londres, no entanto, guardava uma armadilha irresistível para o jovem americano. Foi na capital inglesa que as artes dos palcos capturaram Vincent Price de um jeito. Aos 24 anos, completamente apaixonado pela cena teatral londrina, ele fez sua estreia profissional nos palcos. Em 1935, na peça Chicago, no Gate Theatre. No mesmo ano, Vincent introduziu o papel do Príncipe Albert na peça Victoria Regina, de Lawrence Houseman, também no Gate Theatre. Sua performance chamou tanto a atenção que ele foi convidado a reprisar o papel na produção da Broadway em Nova York, contracenando com a lendária Helen Hayes, que interpretava a Rainha Victoria. Vincent interpretou o Príncipe Albert por 2 vezes no Broadway Theatre, até junho de 1937.
Foi seu primeiro grande sucesso e solidificou sua decisão de seguir a carreira artística. Em 1938, Vincent alcançou outro marco importante ao trabalhar com ninguém mais, ninguém menos que Orson Welles e sua companhia Mercury Theatre, aparecendo nas produções The Showmaker Holiday e Heartbreak House. Foi nessa mesma época que o cinema bateu à sua porta. Vincent fez sua estreia nas telas em 1938 na comédia Serviço de Luxo e contracenando com Constance Bennett. Mal sabia ele que este era apenas o primeiro passo de uma filmografia que ultrapassaria 100 títulos. No ano seguinte, Vincent dividiria a tela com gigantes como Errol Flynn, Bette Davis e Olivia de Havilland em Meu Reino por um Amor, dirigido por Michael Curtiz e indicado a 5 Oscars. Foi também em 1939 que Vincent fez sua primeira incursão no gênero que mais tarde o consagraria. Ao lado de Boris Karloff, Basil Rathbone e Barbara O'Neill, ele estreou A Torre de Londres, um filme de horror histórico que mostrou seu potencial para papéis sombrios. Em 1940, Vincent assumiu o papel título em A Volta do Homem Invisível, sua primeira experiência significativa com o fantástico. Curiosamente, ele reprisaria esse papel anos depois, apenas como a voz na cena final da comédia de terror Abbott e Costello Encontram Frankenstein. A década de 1940 foi extremamente produtiva para Vincent. Ele assinou contrato com a 20th Century Fox e construiu uma sólida reputação como ator coadjuvante, muitas vezes interpretando vilões ou personagens moralmente ambíguos. Alguns de seus papéis mais memoráveis dessa época incluem o promotor Vital Dutour em A Canção de Bernadette, Shelby Carpenter no clássico noir Laura, William Gibbs McAdoo em Wilson, o pretensioso padre Agnus Miele em As Chaves do Reino, o sinistro Nicholas Van Ryan em O Solar de Dragon Week, o cardeal Richelieu em Os Três Mosqueteiros. Vincent também navegou com maestria pelo universo dos filmes noir, aparecendo em títulos como Noite Eterna, Rosas Trágicas e Lábios que Escravizam. Em 1950, ele finalmente conseguiu seu primeiro papel principal como o vigarista James Reaves no faroeste biográfico O Barão Aventureiro de Samuel Fuller. No mesmo ano, mostrou seu talento para a comédia em Champagne for Caesar, um dos seus papéis favoritos, contracenando com Ronald Colman. Mas foi nos anos 1950 que o destino de Vincent Price no cinema de terror seria selado para sempre. Em 1953, Vincent Price estrelou o filme que mudaria completamente os rumos de sua carreira, O Museu de Cera, House of X, dirigido por André de Toth. O filme foi um marco, foi o primeiro longa-metragem em 3D colorido, produzido por um grande estúdio, a Warner Bros. Vincent interpretava o professor Henry Jarrod, um talentoso escultor que, após ter seu museu destruído por um incêndio criminoso e sofrer queimaduras severas, decide reconstruir sua coleção usando métodos nada convencionais. Ele começa a usar cadáveres cobertos de cera como novas peças. Museu de Cera foi um enorme sucesso de bilheteria, figurando entre os 10 filmes mais assistidos do ano
na América do Norte. De repente, Vincent Price era um nome reconhecido mundialmente e, mais importante, um astro de cinema de terror. A partir desse momento, Vincent se tornou o rosto preferido de Hollywood para os filmes de horror, suspense e ficção científica. Sua aparência aristocrática, seu porte altivo de 1,93 de altura e sua voz inconfundível, descrita por muitos como uma mistura de sofisticação e perigo iminente, fazia dele o vilão ideal. Ainda em 1954, ele repetiu a fórmula em A Máscara do Mágico. No final da década, Vincent emplacou uma sequência impressionante de clássicos do gênero. A Mosca da Cabeça Branca, um marco da ficção científica onde Vincent interpretou o irmão do cientista que acidentalmente funde seu DNA com o de uma mosca. O filme foi tão bem sucedido que gerou uma continuação no ano seguinte, O Monstro de Mil Olhos. A Casa dos Maus Espíritos, de 1959, sob a direção do mestre das sessões interativas William Castle. Vincent interpretou o excêntrico milionário Frederick Lauren, que oferece dinheiro para que pessoas passem a noite em uma casa assombrada. Força Diabólica, outra parceria com William Castle, onde Vincent viveu o Dr. Warren Chapin, um cientista que descobre uma criatura parasita que se alimenta do medo humano. O filme é famoso pela cena em que o Tigler ataca o público no cinema. Castle instalou dispositivos vibratórios em algumas cadeiras para simular o efeito da criatura. Entre um filme e outro, Vincent ainda encontrava tempo para papéis em superproduções como Os 10 Mandamentos, de 1956, onde interpretou Bacá, o mestre de obras egípcio. Paralelamente ao cinema, Vincent manteve uma presença constante no rádio entre 1947 e 1951. Ele deu a voz à personagem Simon Templar, o Santo, em uma série radiofônica de sucesso. Sua voz também ficou imortalizada em clássicos do rádio como Three Skeleton Key. Se existe uma fase da carreira de Vincent que os fãs mais reverenciaram, essa fase é a década de 60, quando ele se uniu ao diretor Roger Corman e ao estúdio American International Pictures para criar uma série de filmes baseados nas obras de Edgar Allan Poe. Tudo começou em 1960 com A Queda da Casa de Usher. Vincent interpretou Roderick Usher, um homem atormentado vivendo em uma mansão decadente com sua irmã doente. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 2 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. A partir daí, a parceria se tornou uma das mais frutíferas da história do cinema de terror. O Fosso e o Pêndulo, de 1961, Muralhas do Terror, uma antologia com 4 histórias de Poe, incluindo O Gato Preto, onde Vincent contracenou com Peter Lorre. O Corvo, um dos filmes mais divertidos dessa parceria, misturando terror e comédia. Vincent contracenou com o lendário Boris Karloff, Peter Lorre e Jack Nicholson. Orgia da Morte, The Mask of Red Death, considerado por muitos críticos como o auge estético da parceria. Vincent interpretou o cruel príncipe Próspero, que se tranca em seu castelo enquanto a peste dizima o reino. Túmulo Sinistro, o último da série de adaptações de Poe, onde Vincent viveu um homem atormentado pela memória de sua primeira esposa. Ainda em 1964, Vincent estrelou outros clássicos, dentre eles o clássico fundamental Mortos que Matam, a primeira adaptação cinematográfica do romance Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Em 1968, ele protagonizou O Caçador de Bruxas,
um dos filmes mais sombrios e violentos de sua carreira, interpretando Matthew Hopkins, um perseguidor de bruxas durante a Guerra Civil Inglesa. Paralelamente, Vincent também fez sucesso na televisão entre 1966 e 67. Ele interpretou o vilão Egghead, cabeça de ovo, no seriado Cap Batman, contracenando com Adam West. Se você pensa que Vincent Price era apenas um ator de terror, prepare-se para uma surpresa. Fora das telas, Vincent era um homem verdadeiro do Renascimento, um intelectual com múltiplos talentos e interesses que iam muito além do cinema. Sua formação em história da arte nunca foi deixada de lado. Vincent era um colecionador ávido e respeitado, além de consultor de arte para diversas instituições. Ele viajava frequentemente pelo mundo em busca de novas peças e compartilhava seu conhecimento através de palestras e livros. Sua paixão era tão grande que, em sua homenagem, o Vincent Price Art Museum foi inaugurado no East Los Angeles College, abrigando parte de sua coleção pessoal. Mas não era só de arte que Vincent vivia. Ele também era um gourmet consumado e autor de livros de culinária. Sim, o mestre do macabro adorava passar tempo na cozinha. Ele escreveu vários livros sobre gastronomia e apresentou programas de culinária na televisão, sempre com seu estilo elegante e bem-humorado. Sua vida pessoal foi marcada por 3 casamentos. Em 1938, casou-se com a atriz Edith Barrett, com quem teve seu primeiro filho, Vincent Barrett Price. O casal se divorciou em 1948 e em 1949 casou-se com Mary Grant, uma designer de vestuário, união que durou até 1973 e da qual nasce sua filha Mary Victoria Price. Em 1974, casou-se com a atriz australiana Coral Browne, que conheceu durante as filmagens de Teatro da Morte. Eles permaneceram juntos até a morte de Coral em 1991. Politicamente, Vincent era democrata declarado, posicionamento que mantinha com orgulho em Hollywood, muitas vezes conservadora. A década de 1970 trouxe novos clássicos para a filmografia de Vincent Price, muitos deles em um tom ainda mais estilizado e por vezes autoparódico. Em 1971 ele estreou O Abominável Dr. Phibes, um dos papéis mais icônicos de sua carreira tardia. Vincent interpretou o Dr. Anton Phibes, um organista genial que, supostamente morto em um acidente de carro, retorna para se vingar dos cirurgiões que não conseguiram salvar sua esposa. O filme foi tão bem sucedido que gerou uma continuação no ano seguinte, A Câmara de Horrores do Abominável Dr. Phibes. Em 1973, Vincent estrelou outro clássico cult, Teatro da Morte. O filme é uma joia do terror com pitadas de humor negro. Em 1975, Vincent fez uma participação especial no mundo da música ao narrar a faixa The Black Widow no álbum Welcome to My Nightmare, do cantor Alice Cooper, um fã declarado do ator. Ainda nos anos de 1970, Vincent continuou fazendo aparições na TV, incluindo participações em séries populares como A Mulher Biônica e O Barco do Amor. Se uma nova geração conheceu Vincent Price nos anos 1980, isso se deve a 2 palavras: Michael Jackson. Em 1982, o rei do pop lançou Thriller, o videoclipe que revolucionou a indústria musical. No final da música, Vincent Price empresta sua voz inconfundível para um rap macabro que termina com sua gargalhada maligna característica. For no mere mortal can resist
The Evil of the Thriller. A participação apresentou Vincent Price a uma geração inteira que talvez nunca tivesse assistido Museu de Cera ou A Queda da Casa de Usher. No mesmo ano de 1982, Vincent recebeu uma homenagem emocionante de outro fã, o diretor Tim Burton. Burton cresceu assistindo aos filmes de Price. Criou um curta-metragem em stop-motion chamado Vincent, que contava a história de um menino que sonhava em ser exatamente como Vincent Price. O próprio Price narrou o curta. Quando perguntado sobre o que achava da homenagem, Price respondeu que era maior do que uma estrela na calçada da fama. Em 1983, Vincent participou de A Mansão da Meia-Noite, um filme que reuniu pela primeira vez e única 4 gigantes do terror: Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing e John Carradine. Em 1985, ele emprestou sua voz ao personagem Vincent Van Gogh, uma paródia de si mesmo na série Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Em 1986, Vincent dublou um de seus papéis animados mais memoráveis, o vilão Professor Ratangle, no clássico da Disney As Peripécias do Ratinho Detetive. Ele também compôs e interpretou canções para o filme. Em 1987, Vincent surpreendeu a crítica e o público com uma atuação dramática e contida em As Baleias de Agosto, onde contracenou com a lendária Bette Davis. Sua performance lhe rendeu uma indicação ao Independent Spirit Award de melhor ator coadjuvante. Finalmente, em 1990, Tim Burton realizou o sonho de dirigir seu ídolo. Em Edward Mãos de Tesoura, Vincent interpretou o inventor, um velho, sábio e bondoso que cria Edward, mas morre antes de poder finalizá-lo, deixando-o com as lâminas no lugar das mãos. Foi o último papel de Vincent Price no cinema, uma despedida poética e emocionante. Vincent Price faleceu em 25 de outubro de 1993 em Los Angeles, aos 82 anos, vítima de câncer de pulmão, consequência de uma vida de tabagismo. Ele trabalhou até o fim. Seu último trabalho foi a dublagem na animação The Prince and the Cobbler, lançada póstumamente. Ao longo de sua vida, Vincent Price acumulou mais de 100 filmes, inúmeras aparições na televisão, trabalhos no rádio, discos e livros publicados. Ele recebeu 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood, uma pelo cinema e uma pela televisão. Recebeu prêmios especiais pelo conjunto de obras do Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, do Fantasporto, do Bram Stoker Awards e do Los Angeles Film Critics Association. Mas o legado de Vincent Price vai muito além de prêmios e números. Ele redefiniu o que significava ser um ator do terror. Diferente de muitos de seus colegas, ele não era apenas um gritador ou um monstro coberto de maquiagem. Price trazia sofisticação, inteligência e um toque de humor para seus papéis mais sombrios. Ele era, como o descrevem tantas vezes, um gentleman. Mesmo quando interpretava os maiores vilões, sua voz aveludada, sua elegância natural e seu sorriso maroto conquistaram fãs em todas as gerações. E nós, fãs do cinema de terror, só podemos agradecer por ter escolhido também e principalmente nos assombrar com seu talento incomparável.